Veja, o camarada lá, então, ele faz muitas discussões acerca da teologia, né, do Iago Martins, isso, da teologia, né, porque por que a Igreja Católica está teologicamente errada? Aí eu falo pra vocês, isso é uma concepção idealista da realidade, né, de achar que o fundo da ruptura é de fato se é a Santíssima Trindade, se Jesus morreu assim ou assado, se a discussão pode ganhar essa coisa, né, pode ser que as pessoas que entrem na discussão de fato acreditem que uma concepção sobre a Bíblia é certa, a outra é errada e não sei o quê, e a posição que o Henry ganharia diante dessa discussão seria assim, nossa, tem muitas pessoas achando que a realidade é assim, assado, eu suspendo o juízo acerca disso. E como se a origem do confronto fosse de fato, discutir se a Santíssima Trindade, ou se não sei o quê, ou se a Maria é mãe de Deus e deve ser rezada a Ave Maria, ou se não deve ser rezada a Ave Maria, se deve cultuar o santo, ou se não deve cultuar o santo, como se a discussão, se o importante da discussão fosse esses elementos discursivos. Quando na real, quando você olha com as lentes do realismo político, você enxerga que embora isso possa ter uma dimensão de importância para as pessoas que romperam, que criaram a ruptura, ela só ganha a dimensão que ganhou, e a força e a importância que tem para discussão hoje, só e único exclusivamente por causa da sua dimensão política. Exclusivamente por causa da dimensão, o tamanho da discussão, né? ela ter essa importância toda, é só por causa da dimensão política. E aí, por que eu estou discutindo isso? Porque uma vez o Henry representou a convicção de que, sei lá, os intelectuais perceberam, né, que os iluministas perceberam que todo mundo tem o direito de acreditar nisso, ou naquilo outro. Só que não foi essa a ordem das coisas, né? Quando Voltaire escreve sua Carta da Tolerância, quando Voltaire é posterior, mas antes mesmo tem o menino Locke, né? Eu esqueci qual é o nome das... Mas os dois escrevem um texto sobre a tolerância, né? Montesquieu escreve sobre a tolerância no Espírito das Leis. Veja, então você está indo para lá do século XVIII, se a gente volta para o Locke, a gente está no século XVII. Quando Locke vai escrever, começa a escrever, ele já está no seio da destruição da institucionalidade política da Inglaterra. E a discussão que se colocava, a Inglaterra, enquanto entidade política, estava esfarelando, estava se destruindo por causa desses elementos de disputa política. A República Inglesa, que tem um pedacinho bem pequeno de existência, ela só nasce por causa desses elementos de discussão política. Carlos vai para a forca, da dinastia Stuart, né? Ele vai para a forca e começa o sistema parlamentarista por causa dessas dimensões de disputa política, em que o rei, se ele não tomasse uma posição claramente pró-católico ou pró-protestante, aí tem várias dimensões complexas, porque assim, pró-protestante, digamos assim, era pró-igreja anglicana. Só que existia uma crítica, inclusive, digamos assim, à esquerda do anglicanismo, que era os puritanos. Os puritanos eram mais radicais ainda na crítica à institucionalidade da igreja oficial do Estado. Fazia uma crítica veemente a isso. E muitas vezes, mesmo sendo aí da institucionalidade protestante, os Stuart tinham que lidar com os puritanos enchendo o saco politicamente, não teologicamente. Os puritanos enchendo o saco politicamente. E às vezes eles estavam mais próximos dos católicos, produzindo associações com os católicos, e isso sugeria aos puritanos a ideia de traição. A ideia de traição do elemento anglicano, né, em relação à vertente protestante, por exemplo. Então, a política dessa discussão é absolutamente evidente. A desgraça que estava acontecendo no seio das discussões políticas em que você não consegue se posicionar. O Locke só não tolerava ateus, né? Isso é muito ridículo, isso é muito irritante do Locke. Não tem como você gostar do Locke assim, né? Enfim, é literalmente isso, né? Ele tolera até as religiões não cristãs. Agora, se ateu, não, aí vamos lá, né? Aí tolerância tem limite. Muito engraçado. Então assim, só a partir dessa discussão, não, mas o Locke é anterior, né? O Locke é anterior. Então, só a partir dessa discussão, do elemento político colocado, é que se percebe, dentro da institucionalidade, de que é necessário ter essa tolerância, de achar que todo mundo tá tranquilo, ter todo mundo dentro do reino, porque senão vira um caos de brigas internas políticas ali dentro, certo? Então, o meu realismo é apontar para isso. Foi o Locke que criou a tolerância porque ele era muito intelectual do bem? Não, foi o conflito. O conflito exigiu a racionalização do conflito. Então, a origem de todas as transformações que a gente pensa que são para o bem da humanidade, se você for analisar na concretude, você vai ver a origem disso no conflito. Então, o fim da escravidão, origem no conflito. O fim, o surgimento das leis trabalhistas, origem no conflito. O fim da exclusão da mulher da política, origem no conflito. Então, toda a organização racional da sociedade, que a gente acha que é bonito, que o iluminismo iluminou a humanidade, agora a humanidade é do bem por causa do iluminismo, na verdade isso são desdobramentos do conflito. Essa é a segunda divergência que eu tenho de fundo com o Henry. Que criar uma narrativa de que o que aconteceu na sociedade ocidental, no surgimento do liberalismo e de todas essas emanações, por exemplo, da tolerância, foi uma emanação intelectual da crítica da razão, isso não é verdadeiro, certo? Quando você for na concretude, quando você for assim, analisar historicamente a concretude do surgimento daquilo que nós concordamos que é bom, por exemplo, o surgimento da tolerância, você vai ver que esse surgimento da tolerância ele veio por causa do conflito e não pela crítica da razão. De modo que o que eu quero mostrar para vocês é que a crítica da razão dos outros, né? A crítica da razão dos outros, ela não é o motor da história. E essa é uma divergência fundamental que a gente tem. O papel que o Henry tem de fazer a crítica da razão dos outros e tal, né? Tudo bem, legal, acho importante, tem o seu papel. Mas isso não tem o viés transformador que a narrativa do Henry propaga.
ou pelo menos aparentemente gera essa ideia nas pessoas, né? Que vieram os iluministas e criticaram a religião e aceitaram a tolerância. Não foi essa a ordem das coisas. Quando começam a surgir os iluministas criticando a intolerância e tal, já havia o conflito que já tinha condicionado os reis que estavam tomando essa posição de não, calma lá, pode acreditar um pouquinho aqui, pode acreditar um pouquinho acolá. E esses que advogavam essa posição já tinham esse certo viés de tolerância por critérios práticos, Inclusive, gosto de ressaltar isso. A primeira Previdência Social do planeta Terra, quem criou a primeira Previdência Social do planeta Terra? Foi o conservador Bismarck, por pressão dos socialistas, né? Inclusive com aliança lá com o como é que é o nome daquele cara lá? O La Salle, né? Com aliança com La Salle. Aí se vocês quiserem criticar moralmente o La Salle, não sei o que, tudo bem. Mas o que eu quero mostrar, né, o que eu quero jogar luzes é ao fato de que a Previdência Social não veio do iluminismo. A Previdência Social veio da porrada, inclusive veio de um cara conservador, né? Do mesmo jeito, a tolerância também não veio do iluminista. A tolerância veio da disputa e de uma percepção pragmática dos governantes de que era melhor evitar essa intriga interna. Então, aí é que eu digo, depois o elemento iluminista serve para fundamentar uma posição, né? O intelectual serve para... o intelectual já dizia, serve. Eu concordo que serve. Mas o conflito é o parteiro do mundo, né? É o parteiro da novidade, é o conflito. Então, essa é uma diferença, a segunda diferença fundamental. Nesse vídeo, era isso que eu queria falar. Vocês perceberam como é possível você ter uma divergência de fundo, né? Sim, o Vinícius está perguntando se encaixa com o que seria a dialética no marxismo. Eu tenho insistido aqui com vocês que eu tenho uma posição que é muito mais engelsiana do que qualquer outra coisa, né? Muito mais engelsiana do que marxista, embora eu também não conheça nada de Engels. Isso também é um aspecto retórico da minha fala. Mas o que eu quero apontar é que isso, a própria frase, né, da violência ou da guerra ou da disputa como parteira do mundo, né? Essa proposição, ela é claramente da tradição marxista, né? Ela foi absorvida, ela tem origem na verdade em Heráclito, mas ela foi absorvida por essa tradição e amplificada. E inclusive só chega a mim por causa dela, né? Então assim, eu tenho que admitir com uma certa humildade que essas pessoas exerceram influência sobre mim. Mas mesmo eu admitindo isso, não é porque eles disseram que eu acho isso, entendeu? É isso que eu acho importante destacar. Não é porque essas pessoas são inteligentes que eu acho que isso é verdadeiro. Eu acho que isso é verdadeiro porque quando você observa na história, né? Quando você observa na história, você vê isso, né, acontecendo. É uma coisa que eu disse sobre o surgimento da democracia, né? Clístenes não veio intelectual e achou que isso era o melhor para a humanidade. Ele estava em conflito com outro maluco aristocrata e ele percebeu que era interessante nesse conflito que ele estava se apoiar no povo. E a mesma coisa o Solon criando as bases para a democracia, ao acabar com a escravidão, ele não acabou porque ele era do bem, né? Ou interessa pouco se ele era do bem ou se ele era do mal. O que estava dado era o conflito, né? Então a dimensão do conflito, ela é importante, né? Pressionar o conflito, aceitar que tem um conflito, né? Que não é só todo mundo sentando e conversando que se resolve, aceitar que o conflito é uma dimensão importante das transformações para o bem, se vocês quiserem, né? De melhoria da situação humana na Terra, aceitar a dimensão do conflito eu acho que é fundamental. E isso é antirracionalista, né? É contra posições como a do alemão, que eu sempre esqueço da escola de Frankfurt, né? Assim, não sentando a gente se resolve, né? Não sentando a gente se resolve não, né? A dimensão do conflito tem uma importância, né, nos processos de emancipação. Isso não é porque eu quero, eu gostaria que o mundo não fosse conflituoso, mas quando você observa na história, você vê sempre é a mesma coisa, natureza humana sempre é a mesma coisa. Por que hoje vai ser diferente, né? Pra você achar que não é assim, você tem que ter ignorado a história, né? Por exemplo, no surgimento da tolerância, né? Habermas, né? Sentando a gente se resolve, não se resolve não, tem mais do que isso. O conflito, a pressão do conflito cria as resoluções também. O conflito é legítimo nesse sentido, né?